Começando mais um vídeo aqui no canal, estamos com o controle automático 1, com a matéria sobre sistemas modelados e temos este exercício que diz obter a função transferência do sistema modelado RC. O primeiro passo aqui, nós devemos representar as correntes e o próprio exercício já representou. Temos aqui o I1 e o I2 e com base nisso nós iremos usar a lei das malhas independentes e vamos escrever as equações para esta parte do circuito, ou seja, desta malha e desta malha. Então, primeiramente, nós vamos encontrar as impedâncias correspondentes. Então, nós sabemos que a impedância de uma resistência é a própria resistência, então, o mesmo caso para a resistência R2. E no domínio S, um capacitor, no caso, o capacitor ZC1, a sua impedância correspondente é 1 sobre SC1 e o capacitor ZC2, a sua impedância correspondente é S1 sobre SC2. Então vamos escrever agora a equação correspondente à malha 1. Teremos aqui primeiramente a fonte, que vai ser representada por E em função de S, sendo igual a resistência R1, vezes a corrente que passa, que é I1 de S, mais o capacitor, que seria o nosso 1 sobre SC1, vezes... Então, aqui no capacitor podemos observar que passam duas correntes, que seria a corrente I1 e a corrente I2. A corrente I1 vai nesta direção e a corrente I2 vai nesta direção. Ou seja, eles estão em sentidos opostos. Então, teríamos aqui primeiramente a corrente I1 de S, menos, porque ele está no sentido oposto, a corrente I2 de S. E nós podemos observar que aqui no denominador temos este SC1 e para simplificar mais este circuito podemos multiplicar toda esta expressão por SC1. Então aqui teríamos SC1 vezes EI de S sendo igual a R1 e 1 de S vezes SC1 mais... Então, este SC1 vai multiplicar esta parte, então teríamos aqui SC1 sobre SC1 vezes toda essa expressão, que seria I1 de S menos I2 de S. Então, aqui podemos simplificar e aqui teremos SC1 vezes EI de S sendo igual a R1 e 1 de S, SC1 mais 1 vezes I1 de S menos I2 de S. Então aqui podemos observar que temos I1 de S, aqui também temos I1 de S. Podemos isolar o mesmo, teremos SC1 vezes EI de S sendo igual a I1 de S vezes... Então aqui vai ficar R1 vezes SC1 mais este I1 de S, que será 1 apenas, menos o I2 de S. Lembrando que aqui o objetivo é encontrar a corrente I1 de S. Então aqui podemos passar o I2 de S para outro membro, teremos SC1 vezes EI de S mais I2 de S sendo igual a I1 de S vezes R1 vezes SC1 mais 1. Então aqui já temos condições suficientes para isolar o I1, teremos I1 de S sendo igual a SC1 vezes EI de S mais I2 de S a dividir por esta expressão, que seria R1 SC1 mais 1. Então esta aqui é a nossa expressão da corrente I1 de S. Então vamos chamar de equação número 1. Agora vamos fazer o mesmo procedimento para esta outra malha, onde circula a corrente I2. Teremos I1, R2, I2, 1 sobre SC2 vezes I2S, 1 sobre SC1 vezes... Primeiramente seria a corrente I2 de S, porque vai nesta direção, e na direção oposta já vai a corrente I1 de S. Então teremos vezes I2 de S menos I1 de S. Então esta é a expressão para a malha 2 e podemos observar que aqui temos SC2 e SC1. Então, para simplificar mais esta expressão, nós podemos multiplicar todo este membro por SC1. Então aqui teríamos
R2 I2S vezes SC1 mais, aqui vai ficar SC1 sobre SC2 vezes I2 de S mais SC1 sobre SC1 a multiplicar por I2 de S menos I1 de S. Tudo isto igual a zero. Então aqui podemos simplificar este com este e este S pode desaparecer com este. Então teremos aqui R2 I2 de S vezes SC1 mais C1 sobre C2 vezes I2 de S mais 1 vezes I2 de S menos I1 de S, isto tudo sendo igual a zero. Então aqui temos o mesmo objetivo, encontrar a corrente I1 de S. Então podemos passar este 1 para outro membro, isto vai ficar apenas I1 de S sendo igual a R2 I2 de S vezes SC1 mais C1 sobre C2 vezes I2 de S mais I2 de S. Então, como podemos observar, aqui temos I2 de S, I2 de S, I2 de S. Então, podemos isolar, teremos I1 de S sendo igual a, o primeiro seria R2 vezes SC1 mais C1 sobre C2 mais 1. Tudo isto foi evidenciado e aqui teremos I2 de S. Então, esta é a expressão da corrente para a malha 2, vamos chamar de equação 2. Então, o próximo passo aqui é igualar as equações, porque nós queremos expressar a saída em função de entrada. Então, igualando as duas equações, este seria apenas um passo intermediário que vai nos permitir encontrar a saída em função da entrada. Então, aqui vamos dizer que a equação 1 é igual à equação 2. Então, a nossa equação 1 foi SC1 vezes EI de S mais I2 de S dividido por R1 vezes SC1 mais 1, isto sendo igual a R2, que seria a nossa expressão da equação 2 vezes SC1 mais C1 sobre C2 mais 1. E isto é a mesma coisa dizer que C1 mais C2 sobre C2. Então podemos reescrever aqui vezes o I2 de S. Então aqui podemos fazer o produto dos meios extremos. Teremos aqui apenas SC1 vezes EI de S mais I2 de S sendo igual, abre parênteses, esta expressão que é R1 vezes SC1 mais 1 a multiplicar por esta expressão. Então aqui podemos continuar a simplificar a expressão, teremos SC1 vezes EI de S sendo igual, e nós podemos passar essa intensidade 2 em função de S para outro membro. Só que se passarmos para outro membro, ele vai ficar evidenciado, porque toda esta expressão está sendo multiplicada por I2 de S. Então, vamos passar este I2 para outro membro e depois vamos evidenciar. Ou seja, teremos uma expressão que vai ficar R1, SC1 mais 1 vezes R2, SC1 mais C1 mais C2 sobre C2 menos 1, porque isto passou para outro membro. Isto tudo a multiplicar por I2 de S. Então vamos dar seguimento, teremos SC1 vezes EI de S sendo igual. Então vamos multiplicar esta expressão com esta parcela, depois vamos fazer o mesmo com esta parcela. Teremos R1 vezes R2 vezes C1, só que aqui temos C1, C1, então vai ficar C1 ao quadrado, S ao quadrado. Agora vamos multiplicar mais R1, SC1 a multiplicar por esta expressão, que seria C1 mais C2 sobre C2.
Agora vamos fazer para este 1, que vai multiplicar esta e vai multiplicar esta. Então teremos mais R2 SC1 mais C1 mais C2, tudo dividido por C2. E vamos manter o menos 1, porque ele não está dentro de parênteses, então ele não vai sofrer essa multiplicação. Então tudo isto vai ser multiplicado por I2 de S. Então aqui é a mesma coisa dizer C1 sobre C2, então podemos substituir. Então nós podemos passar este C1 para outro membro, ele vai passar a dividir. Então teremos aqui S apenas vezes EI de S, sendo igual, dividido por C1. Então aqui teremos S vezes EI de S. Então este C1 pode simplificar com este ao quadrado, vai ficar R1, R2, C1, S ao quadrado, mais este C1 pode simplificar com este C1. Teremos aqui R1, S, vezes C1 mais C2 sobre C2, mais este C1 vai simplificar com este C1, teremos R2, S, mais este C1 simplifica com este C1, então teremos 1 sobre C2. Então isto tudo vai ser multiplicado já pela corrente I2 de S. Feito isso, nós podemos observar que aqui no denominador ainda temos o C2. E para modificar isso, nós podemos multiplicar esta expressão por C2. Então aqui teremos S, C2, EI de S, sendo igual a R1, R2, C1, C2, S ao quadrado, mais este C2 vai simplificar com este que multiplicamos e este C2 também simplifica com este. Então só teremos R1, S, vezes C1 mais C2, mais R2, C2, S, mais 1. Tudo isto sendo multiplicado por I2 de S. Então podemos simplificar mais, teremos SC2 EI de S sendo igual a R1, R2, C1, C2, S ao quadrado, mais, podemos isolar o S, teremos S, R1, C1, e depois vamos distribuir, teremos mais R1, C2, mais R2, C2, porque isolamos aqui, então este vai passar a ser evidenciado, e vamos manter o mais 1, tudo isto a ser multiplicado por I2 de S. Então agora é possível nós isolarmos o I2 de S. Então I2 de S seria basicamente igual a esta expressão que seria S, C2, EI de S a dividir por toda esta expressão. Voltando aqui no circuito, nós temos que encontrar a tensão de saída. E a tensão de saída nós podemos observar que seria o mesmo aqui nos terminais do capacitor. E aqui então é só escrever basicamente a lei de Ohm, que seria a nossa tensão de saída em função de S, sendo igual à corrente que passa aqui, que nós sabemos que é I2, vezes este capacitor, que seria a sua impedância, 1 sobre SC2. E nós já temos o I2, nós podemos substituir aqui nesta forma e então isto tudo será multiplicado por 1 sobre SC2. E aqui podemos observar que podemos simplificar este SC2 com este SC2. E então teremos, e podemos passar este EI para o outro membro, vai passar a dividir. Então teremos a tensão de saída sobre a tensão de entrada, sendo igual a 1 dividido por toda esta expressão. Então esta é a função de transferência do circuito modelado em RC. E assim terminamos com a resolução do exercício.